Bem, hora de oração, tempo oportuno na presença do Senhor, em nome de Jesus. Como você está? Como tem passado? Estamos falando sobre aprender com os erros, olhando para a história de alguns dos reis, ou pelo menos dos principais reis de Israel. E estávamos falando sobre o rei Jeú, estávamos falando agora desse último dia sobre a morte de Acabe, rei de Israel, sobre a morte de Jezabel atropelada pelos carros e cavalos do rei Jeú. E esse acabou sendo um momento muito interessante da história dos reis, tanto de Judá quanto de Israel. O rei que reinava em Jerusalém e também que reinava em Samaria. Isso tornou um tempo muito interessante porque sucessivamente outros reis se levantaram e um banho de sangue literalmente aconteceu na história de Israel dentro dessas famílias sacerdotais oriundas de Jeroboão no reino do norte, oriundas de Salomão e Roboão no reino de Judá. E chegamos a um momento interessante onde um rei ele é levantado, e esse rei chamava-se Joás. E ele, por fim, se tornou um rei muito bom em Israel. Na realidade, no Reino do Sul, se tornou um rei muito bom em Judá. Mas o que é interessante do reinado desse homem, enquanto Jeú reinava, momento muito interessante então da história, onde Jeú reinava ao norte, mas houveram guerras entre o sul e o norte dentro de Israel. E o próprio rei Jeú, ele terminou por matar os reis de Jerusalém, os reis do sul, os reis de Judá, tanto Jorão como Acasias. E aquilo trouxe um grande conflito na sucessão do reino em Jerusalém. E uma mulher chamada Atalia, ela traz um grande golpe naquele momento, se valendo daquele momento onde os reis de Jerusalém, de Judá, haviam sido mortos por Jeú no reino do norte, nas guerras do reino do norte. E chegamos em 2 Reis, no capítulo 11, vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, foi morto, exatamente pelo rei Jeú nas guerras do norte. Levantou-se e destruiu toda a descendência real, ou seja, essa mulher, ela viu que o rei estava morto e ela matou todos os filhos e parentes do rei Acasias, que havia sido morto por Jeú. Mas Jeosseba, filho do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais mataram, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Perceba, um dos filhos do rei foi escondido por essa mulher. Esse filho do rei, ainda criança, se chamava Joás, e Jeosseba o teve escondido na casa do Senhor por 6 anos. Nesse tempo, Atalia reinava sobre a terra, ou seja, uma grande rebelião aconteceu. Todos os descendentes que podiam ascender ao trono em Jerusalém foram mortos. Essa mulher escondeu essa criança, que era um dos descendentes, parece coisa de filme, né? Mas de fato aconteceu. E o guardou aonde? E o escondeu aonde? Na casa do Senhor. Então o que eu quero te dizer, a casa do Senhor é o esconderijo diante dos erros, diante do banho de sangue, diante da rebeldia e principalmente aqui diante do oportunismo de Satanás. O que nós vemos diante destas guerras, onde o espírito de divisão reinou em todo o estado de Israel, onde reis foram depostos, reis ascenderam ao trono dentro dessas linhagens reais, mas a cobiça, a soberba, o engano, o espírito realmente de Satanás no desejo da autoridade, daquele que manda e de quem é que governa, tomou o coração das pessoas de tal maneira que estas rebeliões e revoltas foram feitas dentro da própria cidade de Jerusalém, a despeito da lei, a despeito do templo, a despeito dos sacrifícios, da manifestação do próprio Deus naquele lugar, a despeito do sacerdócio de Levi que ali estava e servia a Deus. Então veja,
que mesmo diante de todo esse cenário, desse enredo demoníaco e maligno, o Senhor estava preservando uma descendência, o Senhor estava preservando uma realeza descendente do trono de Davi. O Senhor estava preservando e colocando em confiança os cuidados na casa de Deus. Agora eu fico imaginando, essas pessoas que deram esse golpe de Estado, mataram todos os descendentes dos reis, não cuidaram para aquela criança que havia sumido. Pior ainda de tudo, nunca se passaram ou se deram por conhecer em 6 anos de que tinha alguém criando uma criança na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque aqui estão os erros daquela geração. Eram pessoas desviadas que menosprezavam a obra de Deus e a casa do Senhor e o sacerdócio e a lei de Deus. Por isso, nunca se atentaram àquilo que o próprio Deus estava realizando e aquilo que o próprio Deus estava fazendo, preservando a vida de Joás. Agora olha o que aconteceu. No 7º ano mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda e os fez entrar à presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou-se na casa do Senhor e lhes mandou o filho do rei. Então lhes deu ordem dizendo: esta é a obra que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, que entrais no sábado, fará a guarda na casa do rei, e a outra 1/3 parte estará no portão sul, e a outra 1/3 parte ao portão de trás da guarda. Assim fareis a guarda e defesa desta casa. E os 2 grupos se saem no sábado, e estes todos farão a guarda da casa do Senhor. Ou seja, depois daqueles 6 anos, no 7º ano, foi revelado que o filho do rei havia sido preservado em vida. E aquela mulher fez aliança com a guarda, e eles protegeram o templo num dia de sábado, onde seria feita então esta revelação para desbancar aquele reinado maligno, tomado ao preço de sangue inocente, próximo à própria casa do Senhor. Os sacerdotes entregaram aos capitães com as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa do Senhor. Olha só que coisa. Os da guarda se puseram cada um com armas às mãos, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs a coroa sobre a sua cabeça e o livro do testemunho sobre ele. Eles o constituíram rei, ungiram e bateram palmas e gritaram: viva o rei, aleluia. Sabe o que estava acontecendo? De dentro do templo estava saindo o rei. De dentro do templo, aquele menino, depois de 6 anos, no 7º ano, estava sendo coroado rei de Israel. E tudo aquilo que havia sido o laço, a intriga, o banho de sangue de Atalia e de todos os seus aliados e tudo aquilo que eles haviam subvertido e pervertido naquela terra, ali estava caindo por terra completamente. Então, o mal pode ter tomado forma e pode ter ocupado o seu espaço, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e que assim, dentro desta reflexão da preservação da vida do rei Joás, e daquilo que o Senhor fez, onde houver um laço, onde houver uma intriga, onde houver uma emboscada, escute, Deus tem um caminho já preparado de libertação, de autoridade, de milagre, de cura e de transformação. E eles gritaram: viva o rei! Depois, Atalia é perseguida e morta, com todos aqueles que haviam dominado aquele reino naqueles dias. E o reinado de Joás se tornou um reinado bom para todo o reino do sul, porque ele trouxe através dos sacerdotes a restauração do templo e tudo aquilo que o Senhor haveria de fazer. Então, que nós possamos aprender com esse momento da história de Israel, que Deus traz livramento diante de toda e qualquer emboscada, e que nós não sejamos aqueles que fazem parte destes males, em nome de Jesus. Pai de amor, quão rica é a tua história, a história de Israel e dos reis. Aparentemente não havia nada de espiritual, aparentemente reinava a carne, o domínio da rebeldia. E diante de um período até de evolução nos níveis de relacionamentos entre os povos naqueles dias, Senhor, o Senhor estava agindo.
O Senhor tinha o controle nas mãos para restaurar o templo e reformar a tua obra. Assim hoje consagramos as nossas vidas. Livra de toda rebeldia, livra de todo pecado, Senhor, de omissão, de prostituição. Livra de toda e qualquer emboscada do inferno, Senhor, e todo espírito de morte, de suicídio, e todo oportunismo do inferno. Caia por terra, torna-nos alertas, Senhor. Confunde o inimigo, manifesta a tua autoridade, o teu poder. Eu clamo, abençoando cada servo teu, declarando: Deus vai pôr nas tuas mãos, o oculto será revelado e o nome do Senhor vai prevalecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro hoje a palavra de Lucas 4,18, que o Senhor veio para curar os enfermos, o Senhor veio para purificar os leprosos, o Senhor veio para liberar a vista dos cegos e para pôr em liberdade os cativos e os oprimidos. Assim se cumpre essa palavra na tua vida hoje e continuamente, em nome de Jesus. Fica com Deus.